Boa noite. Hoje eu fiquei pensando como que palavra nós poderíamos compartilhar nessa noite. Uma palavra que nos encorajasse, uma palavra que nos ensinasse, uma palavra que fosse uma base para a nossa vida nesse ano. Cada dia Deus criou para que nós nos alegrássemos nele. Então, os dias foram criados não para você se entristecer. Temos aflições no mundo? Sim, temos. Jesus não nos enganou. Ele disse, no mundo passais por aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer. Então, cada ensinamento de Deus para nós é para nos fortalecer. É para que você cresça, para que você amadureça. E um assunto maravilhoso que eu tenho aprendido, do jeito que eu aprendi, generosidade, eu quero ensinar para vocês nessa noite. Deus tem me ensinado generosidade. Quando nós pensamos em generosidade, você pensa em dinheiro. Só que generosidade não está só relacionada a dinheiro. Comece a pensar o quanto você pode ser generoso no seu dia a dia, com as pessoas próximas a você. Como que você pode ser generosa com teu marido? Como que você pode ser generoso com a tua esposa? Como que você pode ser generoso com teus filhos, com os teus amigos? Como que você pode praticar generosidade? Porque o nosso Deus é generoso. E generosidade vai além do que nós poderíamos imaginar. Vamos começar lá em Provérbios. Vamos alegrar o nosso coração. Eu quero fundamentar hoje esse ensino em um versículo que está lá em Provérbios 11, no versículo 25. Provérbios 11, 25. Eu tenho aprendido generosidade com a vida de José no Egito. E nós vamos ler uma parte de Gênesis 39 daqui a pouco. José no Egito, ele era um escravo. Pensa comigo, o que um escravo tem? O escravo não tem nada. Ele não é dono nem da sua própria vida. Ele só tem deveres. E a Bíblia é tão clara em falar para você e para mim, ela mostra em cada versículo que José era um homem próspero. E José chegou a ser a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Como que alguém pode prosperar sem ter dinheiro? Como que alguém pode prosperar assim, ser uma pessoa próspera? Então, nessa noite eu quero mostrar para você o que Deus tem me mostrado. Como que é bom você saber que você pode ter uma alma generosa. Que você pode praticar generosidade aonde você está nessa noite. Você pode ser uma pessoa generosa. Porque o teu Pai Celestial é generoso. Então olha Provérbios 11, versículo 25. Está escrito aqui, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Tem na Bíblia King James está escrito assim, o generoso sempre prosperará, sempre prosperará. A alma generosa, ela é próspera em todos os sentidos.
ela prospera em tudo. A alma de José do Egito era uma alma próspera, generosa, porque ele era generoso. E eu vou ler com vocês hoje para vocês verem como que José do Egito era generoso, sendo escravo. Como que ele era generoso. E como que nessa noite você pode desenvolver generosidade na prática, combatendo todo tipo de avareza no seu coração, que impede que você prospere em tudo. Quando você começa a olhar para Deus, que é tão ilimitado, como Ele te abençoa, sem pedir nada em troca, Ele te amou primeiro. Então nós podemos praticar. No versículo, e aí fala, vou ler o que está escrito na Bíblia King James, de Provérbios 11, 25. Está escrito assim: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Vamos ler o versículo 24 também. A quem dá liberalmente, quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então, quem dá com generosidade, ele vê tudo prosperando, tudo começa a prosperar, porque ele é generoso. Então, comece a pensar na sua vida, o quanto você pode ser generoso e generosa na sua caminhada nessa terra. Vamos pegar Gênesis 39, vamos ver lá José, vamos aprender com José do Egito nessa noite. Ele era um homem próspero. Gênesis capítulo 39, versículo 1. Quando você começa a olhar para a sua vida, e você pode ser próspera e generosa em tudo que você fizer, repartindo. Há muitos anos atrás, eu ia na FEBEM, e eu entrava nos pátios, eu e o André. E naquela tarde, sempre tinha, dependendo do grupo, sempre tinha um dos rapazes, ele trabalhava, eles podiam trabalhar conforme o comportamento deles, eles trabalhavam na cozinha. Então, aquele que trabalhava na cozinha, ele era o responsável em preparar o lanche daquele raio, daquele grupo de detentos. E ele fazia a contagem. Só que naquele dia, na hora ele foi passando com a bandeja cheia, era um pão, um lanche, ele foi passando a bandeja. Só que quando chegou no último, ele olhou que só tinha um lanche. E se ele desse para o outro, ele ia ficar sem. E foi muito rápido. E com prontidão, ele deu o lanche para o outro. Quando ele deu o lanche para o outro não se manifestou. Mas os outros, quando viram o comportamento dele, imediatamente começaram a repartir o lanche para dar para ele. Então, aquele que não tinha nada, teve muito naquela tarde. A ponto dele falar, não precisa, tá bom. Nós temos que confiar no nosso Pai Celestial. Fazer tudo como se fosse para o Senhor com alegria. Receber as pessoas com alegria no seu coração. Com alegria. Fazendo sempre o melhor. E Deus sempre vai nos abençoar. Por quê? Porque você representa Deus na terra. Jesus não multiplicou os pães e os peixes? Por que você pode ser generoso e generosa? Porque nós temos um Pai que tem nos ensinado, nós temos a mesma natureza do nosso Pai, que é generoso. Então, olha só, Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, José veio a ser um homem próspero.
Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Potifar passou às mãos de José tudo, confiou a tal ponto em José, porque começou a olhar para José, e José prosperava. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo.